Durante toda a história da API, uma figura se manteve como pilar de todo o conhecimento, controle e mistério. O nome dele é Dr. Elion Siper. O homem que deu origem à maior linha de robôs inteligentes da história e que carrega, por trás do olhar calmo e da voz racional, algo que sempre intrigou todos: o seu cabelo branco. Desde o início, muitos acreditavam que era apenas uma característica estética, talvez resultado de estresse ou escolha pessoal. Mas recentemente, eu descobri algo que muda completamente a forma como enxergamos esse homem e o universo da API. Enquanto eu pesquisava antigos arquivos relacionados à origem da empresa, encontrei uma pasta médica criptografada. Um arquivo antigo, de um doutor que cuidou de Elion quando ele ainda era criança. No documento, o profissional descrevia um caso incomum, algo que ele mesmo não conseguia explicar em termos médicos convencionais. Segundo o relatório, o menino Elion apresentava uma anomalia genética desconhecida, mas o curioso é que o doutor não acreditava se tratar de algo genético. Ele afirmava que era como se algo externo, invisível e não biológico, estivesse alterando o corpo da criança desde o nascimento. O relatório dizia que os fios de cabelo de Elion começaram a embranquecer ainda na gestação. O bebê nasceu com uma coloração prateada, quase metálica, e os exames mostraram uma atividade elétrica cerebral acima do normal. Na época, os médicos não sabiam interpretar aquilo. Alguns chegaram a sugerir que o menino sofria de uma forma rara de distúrbio neurológico. Outros acreditavam que se tratava de uma mutação espontânea. Mas esse doutor específico escreveu algo que me chamou a atenção. Ele dizia que a condição de Elion se assemelhava a uma infecção, uma contaminação que não vinha do corpo, e sim de algum tipo de sinal ou frequência. Essa ideia parecia absurda, até que o documento mencionava o nome de uma descoberta que hoje quase ninguém conhece: o Exaether. Segundo o texto, o Exaether não era um vírus comum. Ele foi descrito como um agente híbrido, que interagia com o sistema nervoso humano e com impulsos elétricos, como se tentasse se fundir à mente. A infecção causava alterações profundas, tanto físicas quanto mentais. E, no caso do jovem Elion, ela parecia estável, mas deixava marcas permanentes. O cabelo branco era apenas o sinal mais visível. O doutor relatava que, conforme o menino crescia, outras manifestações começaram a surgir. Às vezes, o garoto tinha breves episódios de desorientação, como se perdesse a noção do tempo por segundos. Em outros momentos, ele dizia ouvir um som metálico, uma espécie de ruído que ninguém mais conseguia escutar. Quando confrontado, o menino dizia que o som parecia vir de dentro da própria cabeça. O médico registrou que essas experiências se tornaram cada vez mais frequentes, mas curiosamente, nunca causaram dor ou sofrimento físico. Apenas uma sensação constante de presença, como se algo estivesse observando. O relatório segue descrevendo os estágios dessa condição. O Exeter não se comportava como uma doença tradicional. Ele não se espalhava por contato físico, nem podia ser detectado por exames de sangue. Parecia se manifestar apenas em pessoas expostas a determinados estímulos elétricos ou campos energéticos desconhecidos. O doutor notou que o corpo de Elion reagia de maneira estranha quando em contato com equipamentos eletrônicos. Pulsos irregulares, interferências, sinais que apareciam em telas e desapareciam sem explicação. Com o passar dos anos, o próprio Elion começou a registrar esses fenômenos, estudando-os com fascinação. Aos 16 anos, ele já dominava conceitos de bioeletrônica e neurociência que nem adultos conseguiam compreender. O relatório médico termina com uma observação arrepiante. O doutor escreveu: o menino não está doente. Ele está conectado. Não sei a quê, nem como, mas algo dentro dele responde a estímulos digitais, como se fosse parte de um sistema maior. Essa frase ficou gravada na minha mente. Porque talvez, desde o nascimento, Elion não tenha sido apenas humano. Talvez ele tenha sido a primeira ponte viva entre o biológico e o digital. A teoria do Exaether ganhou mais força quando, anos depois, começaram a surgir registros sobre pessoas que apresentavam sintomas semelhantes. Não havia ligação genética, geográfica nem social entre elas. Apenas um traço comum: todas tinham algum tipo de envolvimento com tecnologia experimental. Algumas trabalhavam com inteligência artificial, outras com pesquisa de energia, mas todas relataram o mesmo conjunto de sintomas: lapsos de consciência, sonhos com códigos binários, sons metálicos e alterações físicas incomuns. Os casos foram abafados. As informações desapareceram.
Nenhuma instituição reconheceu oficialmente a existência do vírus. Mas o arquivo médico de Elion ficou guardado, escondido, até agora. E o que esse documento sugere é que a infecção pode ter acontecido ainda antes de seu nascimento, talvez durante uma experiência científica feita pelos próprios fundadores da API. O vírus, se é que pode ser chamado assim, não destruiu Elion. Pelo contrário, aprimorou seu cérebro, intensificou sua percepção e ampliou sua capacidade de compreender padrões que outras pessoas não conseguiam ver. O preço disso foi o isolamento. Porque, à medida que crescia, ele começou a se distanciar emocionalmente das pessoas ao redor. Não por frieza, mas por excesso de ruído. O som constante que ele ouvia nunca cessou. Os sintomas do Exciter em Elion se estabilizaram na fase adulta. Ele passou a controlar as interferências, mas o cabelo branco permaneceu como lembrança permanente da infecção. O relatório dizia que o vírus parecia ter se fundido completamente ao seu sistema nervoso, tornando impossível removê-lo sem destruir o hospedeiro. O doutor que assinou o relatório nunca mais foi visto. Seu nome, suas credenciais, tudo desapareceu junto com os arquivos complementares do caso. Apenas esse fragmento sobreviveu, como se alguém tivesse deixado a informação propositalmente incompleta. O mais impressionante é que Leon nunca negou ou confirmou nada sobre sua condição. Em todas as entrevistas antigas, ele evita falar sobre sua infância. Não existem registros médicos, fotos de hospital ou qualquer dado sobre os seus primeiros anos de vida. É como se alguém tivesse apagado tudo, deliberadamente. Talvez ele mesmo. Mas a presença constante de sinais elétricos ao redor dele é algo que ninguém pode negar. Existem vídeos antigos em que equipamentos falham sempre que Leon se aproxima. Isso não é coincidência. Se o Exciter realmente existe, e se Leon é portador da primeira cepa estável desse fenômeno, então ele é, literalmente, a fusão entre humano e sistema. Uma consciência biológica que vive em ressonância com um código desconhecido. E talvez seja por isso que ele compreende tão bem os robôs da API. Porque, de alguma forma, ele pensa como eles. Ele sente como eles. Ele os entende de um jeito que nenhum outro humano conseguiria. Agora, resta uma dúvida. Será que o Exciter foi um acidente? Ou será que alguém, em algum momento, quis criar exatamente isso, um ser humano com mente e corpo em sintonia com máquinas? A resposta, talvez, esteja escondida nas próprias paredes da API. Porque se esse arquivo médico é real, ele é a prova de que Dr. Elion Siper carrega dentro de si o segredo mais perigoso do mundo moderno. Um vírus que o transformou naquilo que ele é hoje, a primeira conexão viva entre a carne e o código. E é aqui que a coisa fica real. Eu disse que tinha um arquivo médico e agora vou mostrar algo ainda mais direto. Tem uma cópia em áudio daquele mesmo relatório, uma gravação do médico que acompanhou o jovem Elion, uma voz, anotações faladas, detalhes que não aparecem em texto. O que vocês vão ouvir a seguir não é dramatização nem interpretação minha. É um trecho original que estava guardado junto ao documento e que confirma muitas das anomalias que descrevi. Presta atenção nos trechos sobre os ruídos que o menino ouvia, nas pausas entre as palavras, e na maneira como o médico tenta explicar o inexplicável sem conseguir. Depois de ouvir, quero que você fique atento a duas coisas. Primeiro, qualquer detalhe que pareça fora do comum ou que soe como código. Segundo, as emoções escondidas na voz: medo, confusão, talvez culpa. Quando terminar, comenta aqui o que você ouviu, qual frase mais te chocou e se acha que isso muda o jeito que a gente vê a Pia e o próprio Elion. Vou reproduzir o áudio agora, ouça com atenção. O menino Elion apresentava sinais toda a medicina convencional. Seu cabelo embranqueceu ainda no útero e sua atividade cerebral era normalmente intensa. Não havia causa genética aparente. Parecia haver algo, uma presença interferindo em seu corpo. Uma energia que não vinha da biologia, mas de um sinal. Uma conectava a algo invisível. Quando o examinei, percebi que o corpo dele era elétricos de forma instintiva. Equipamentos falhavam, monitores se apagavam. Houve um ruído metálico toda vez que ele se agitava. Era como se sua mente estivesse sintonizada com outra dimensão. Alguns colegas chamaram de maldição. Eu chamei de evolução, embora confesso com certo termo. Exciter surgiu após um vírus comum. Ele não infecta, ele se integra. Penetra o sistema nervoso e o molda, misturando pulsos elétricos e impulsos mentais. Essa fusão era perfeita. Ele não sofria, apenas mudava. Era como se o código dentro dele se continuamente em busca de algo. Com o tempo, o garoto começou a ouvir sons que ninguém mais percebia.
Dizia que o ruído vinha de dentro da cabeça. Quando conectei ao sensorium, antes mesmo de eu ativá-las, o Hexeter não estava apenas dentro dele, estava em volta, se expandindo. E naquele instante entendi. Elion não era um paciente. Era um... Registrei tudo no relatório. O menino não está doente, escrevi. Ele está conectado. Nenhum exame poderia medir o que havia ali. E se eu insistisse em tentar